Como eu estudaria hoje para a Polícia Federal? Quais as metas estabeleceria? Como que eu ia fazer um cronograma? Quais cursos eu compraria? Vamos tentar falar tudo isso agora. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e quero hoje, de coração, colocar o que eu faria para passar na PF. Tá? Decidi hoje que eu quero estudar para a PF, o que eu faria. Vou mostrar, claro, dentro da minha realidade e você vai adaptar e você vai, sobretudo, entender as decisões que eu quero mostrar aqui, que eu acho que um aluno tem que tomar e te ajudar a decidir uma série de coisas. Por exemplo, metodologia, como que eu iria fazer, as metas que eu ia estabelecer, os materiais que eu ia usar, cronograma, como que eu trabalharia a parte de exercício físico, né? Você também tem que se preparar para o TAF e também como eu trabalharia assim, toda a preparação, né? Então, vamos lá, vamos discutir tudo isso daí, mas antes deixa a tua curtida, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, por favor. Vamos tentar chegar aí a 90 mil esse ano? Pô, dá, né? Dá para chegar a 90 mil. Ia ser bem bacana pro canal e pro meu trabalho. Seria uma maneira de eu falar, puxa, tamo junto com o pessoal aí. Vamos então para a análise. Eu acho que o primeiro ponto que eu ia fazer é tomar uma decisão mesmo, assim, falar, eu quero PF. Assim, e tomar uma decisão que, veja, você decidir uma coisa não é ter certeza absoluta. Você sempre vai ter insegurança, sempre, será que eu vou ser feliz? Será que vai ser legal? Será que não vai ser complicado? A gente sabe de algumas realidades, mas eu teria essa certeza de falar, não, é isso que eu vou fazer e se não der certo depois a gente sai e tal. Então eu teria que bater o martelo nessa decisão na minha vida. Muita gente fica assim, sabe, eu decidiria de uma vez. E a partir disso eu ia ter uma conversa com a minha família. Com minha esposa, sobretudo. Eu ia chegar para ela e falar, amor, então, tô largando aí vida de coach, muita complicação, ambiente muito complicado, quero fazer PF. E amor, você sabe como que é concurso público, né? Graças a Deus minha esposa sabe, mas a tua pode não saber, né? Ia falar para ela, ó, é difícil, é muita gente, eu vou ter que estudar muito, então assim, peço compreensão, peço que você dê uma ajuda com os meus filhos, né? A gente tem 2 filhos. Eu vou estar muito ausente, infelizmente vou estar muito ausente, mas é por uma boa razão do meu sonho. Também depois vai ter uma vida mais tranquila. Eu falaria para ela e pediria ajuda, falar, preciso de mais ajuda, vou estar ausente. Quem sabe falaria com meu filho mais novo, tem 8 anos. Filho, papai vai estar trabalhando, estudando e tal, até para ele entender. Eu acho que isso é fundamental. Se você não tem apoio, irmão, né? Não adianta, né? A gente não consegue nada sozinho. Então, assim, o apoio da família é fundamental. Acho que esse seria o primeiro ponto que eu ia fazer, com certeza, com certeza. Segundo, metodologia. Vamos falar da metodologia. Como que eu ia estudar? Eu ia tentar não fazer resumo, talvez, assim, alguma anotação de alguma coisa que eu achasse interessante, mas tentar não parar a aula, tentar, assim, correr no máximo com estudo passivo, não ficar ali, sabe, anotando e tal. E faria muitas questões. Eu tentaria estabelecer um teto de 70% nessa primeira passada. Eu tentaria fazer 2 passadas, sabe? Uma segunda passada mais rápido no edital e uma primeira passada mais, assim, para aprender, já que eu não sei a maior parte das coisas ali. E na segunda passada tentar 80%. Tá? São metas que eu tô estipulando, né? Depois ia ter que ver se ia ter que readequar as metas, né? E simulado do projeto Caveira, depois dessa primeira passada, eu faria. E metodologia seria basicamente isso daí, né? Questões. Tentaria revisar por meio de questões a cada 2 semanas ou 3 semanas, tá? Seria a minha metodologia, tá? Então, revisar a partir de questões nos tópicos que eu já estudei. Então, seria isso daí para ficar bem simples, veja, nada muito complicado. Metas, cara, isso aqui eu acho que é bem importante, eu acho que isso aqui é o fundamental, é você fechar a tua meta. Olha, vamos ser bem sinceros aqui, vamos pensar que esse concurso vai sair em março. É otimismo? Talvez um otimismo, mas a gente tem que preparar para o pior cenário para quem está começando a estudar agora. Concordo que quem está começando a estudar agora, o pior cenário é sair em março. Mas eu ia ter que pensar muito nessa data aí. Né? Então, estudar todos os dias da semana, não tem jeito, irmão. Se começou a estudar agora, tem que estar estudando depois. Então, eu estudaria todos os dias da semana, né? Se eu tivesse começado antes, ia deixar um dia, eu gosto de deixar um dia de descanso, assim, um dia que você nem pensa em estudo. Então, eu me planejaria assim e tentaria 4 horas por dia. Eu acho que 4 horas por dia dá para você trabalhar assim, né?
4 horas por dia, quem sabe aumentar um pouco no final de semana, né? Mas 4 horas por dia eu acho que seria bacana, entendeu? Então, essas seriam minhas metas. Materiais! Quais materiais eu iria? Puxa, eu vou confessar que eu tenho uma grande dúvida aqui. Eu gosto muito dos PDFs do Strategy, apesar que eu acho que eles não são assertivos. Eu já falei isso em vários vídeos. Quem me conhece sabe, tá careca de saber, que eles são genéricos demais na parte, por exemplo, de direito. Por exemplo, a parte de direito da PF é muito, mas muito mais fácil que o direito da PRF, né? Nem jurisprudência cai na PF. Então, assim, talvez eu ia gastar uma grana, tá? Minha preparação, você vai ter que adequar. Eu comprei a Estratégia e o DSO. DSO hoje tem os melhores professores do mercado. Ah, Guilherme, mas o Estratégia também tem. Confesso que o Estratégia está brigando ali com o DSO. Só que nem sempre o professor que você tem ali bom do Estratégia, ele vai dar aula para PF, né? Então eu acho que eu comprei os dois. Usaria muito o PDF do Estratégia em algumas matérias. Veria a aula do DSO em outras. Sim, os professores do DSO são muito bons e é um curso muito assertivo, muito voltado para PF. Então eu faria essa jogada dupla. E Projeto Caveira, para fazer os simulados. Talvez usaria ali um Q concursos ou um Tech concursos para mais questões. Veja, estou pensando assim, preparação, não estou economizando. Pô, é o concurso que vai acontecer daqui 6 meses. Pô, mas não tenho dinheiro. Então, talvez ficaria só com o Projeto Caveira, né? Já tem ali simulados inéditos, né? Além disso, vai ter as questões e tem flashcards também, para quem gosta, né? Eu acho que eu não usaria flashcards nessa preparação, é pouco tempo, não usaria, mas para quem usa, né? Veja, estou pensando em ferramentas para uma preparação a curto prazo, de coração mesmo, né? Então, usaria isso daqui. E eu já estava esquecendo de falar aqui, o Projeto Caveira é um diferencial para a sua preparação. Você também tem análises estatísticas de como que você foi, como a tua concorrência foi. Ele é essencial para ajudar num planejamento bem assertivo. Então, vou deixar o link aqui abaixo, você coloca Volts lá, você vai ter desconto, você vai ter brindes exclusivos, você vai ter acesso a resumo. Eu não falei aqui, eu esqueci de falar, mas eu ia usar o resumo interativo também na revisão. Eu acho o resumo interativo bem legal e te encontro lá. Cronograma. Poxa, o cronograma eu faria da seguinte maneira aqui. Eu montei um cronograma. Veja, isso daqui que é engraçado, né? Tem gente que vai querer copiar meu cronograma. E se vocês quiserem, eu até compartilho esse cronograma lá no meu grupo, tá? Mas eu tô fazendo um cronograma baseado na minha realidade, em quem eu sou e tal, e tem gente que gosta de ficar copiando o cronograma. Então, por exemplo, direito. Eu manjo de direito. Constitucional é administrativo eu dou aula, né? Constitucional eu tenho uma boa noção. Ainda assim, precisaria estudar, acho que as 2 matérias. Mas então, assim, direito eu ia deixar assim para depois, porque o problema é resolver as grandes matérias, que é informática, contabilidade e português. Então, meu primeiro cronograma seria trazer essas 3 matérias, já que eu vou conseguir boa parte da prova. E estatística também, né? Então, meu primeiro cronograma seria assim, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, esse daqui seria meu primeiro cronograma, tá? Então, eu vou mostrar rapidinho como eu pensei. Então, tem bastante português, tem bastante informática, tem bastante contabilidade, tem um pouco de raciocínio lógico, acho que eu consigo desenvolver raciocínio lógico. Coloquei um direito só no domingo. Por que domingo? Isso aqui pensando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Por que domingo? Porque, domingo dá para pegar e ser um dia mais de descanso, mais tranquilo. Então eu coloquei mais o direito penal no domingo. Então direito para mim é tranquilo estudar, eu até gosto do direito, né? Fiz faculdade, gosto muito. Acho que vou ter que relembrar e pegar coisas novas. Mas eu faria assim no domingo. Então esse seria meu cronograma baseado na minha realidade, né? E pensando que direito na PF é menos 10% da prova. Então, como eu sei direito não é tão importante, eu até conseguiria estudar mais rápido direito, eu ia deixar o direito para depois e enfrentar essas matérias aqui, dando ênfase em português, informática e contabilidade, que eu não sei. Se vocês quiserem, eu compartilho lá nos meus grupos de WhatsApp, de Telegram, isso daqui, para você adaptar também, tá? Mas pede aqui embaixo, ó, domingo eu aumentei para 5 horas, tá? Sábado eu aumentei para 5 horas, né? Dá para estudar um pouquinho mais, poderia ter aumentado para 6, quem sabe perto da prova eu aumente para 6, e domingo 4 horinhas com revisão e redação. Depois eu colocaria aqui o simulado do Caveira, né? No começo eu não faria o simulado do Caveira, porque eu ia estar aprendendo, mas depois eu ia colocar uma semana revisão, uma semana redação, ou 2 semanas redação, eu ia trabalhar aqui com uma certa folga no domingo. Então seria essa a minha preparação. Tentaria estudar 2 horas ou 1h30 pela manhã e
2h30 à noite. Ia ser bem difícil, mas faria assim, né, para tentar equalizar um pouco. Acho que seria bom para o cérebro tudo, né? Pegando de manhã o melhor horário, ia tentar acordar mais cedo. E exercício físico. Putz, eu ia tentar fazer 2 vezes por semana exercício físico, corrida, musculação, né, uma coisa aeróbica, e natação 1 vez por semana. Pô, Guilherme, não é o suficiente, mas veja, logo que você passar, você vai lá e entra com tudo, assim, né? Daí todo dia e tal. Não, quando você sentir que vai dar para passar, que vai ter tua redação corrigida, daí eu ia contratar um personal training. Eu fiz isso na PRF, eu não fiz isso bem mal, né? Veja, importante ser transparente aqui. Na PRF eu fazia 2 vezes por semana exercício físico, nunca fiz exercício físico na minha vida, essa é a grande verdade, mas não sei se daria certo, porque o meu concurso foi suspenso por 3 anos, daí eu tive que fazer o TAF, daí quando o TAF eu já estava bem melhor condicionado fisicamente, mas eu faria assim hoje, eu acho que daria para enfrentar, porque daí depois, na reta final, eu contrataria até um personal. Última coisa que eu faria é o seguinte, eu faria experiência, para trabalhar experiência eu faria todos os concursos da Sebrasp que eu conseguiria, né? Então eu faria para treinar português, para treinar essa questão do chute, para entender um pouco como que eu vou trabalhar, a pressão de prova, eu faria todas as provas, né? Claro, tinha que ter alguma coisa que eu pudesse aproveitar, né? Mas pelo menos um português, quem sabe ali um pouquinho de informática, um raciocínio lógico, eu ia lá e faria essa prova. Pô, Guilherme, loucura o teu planejamento, é muito... Cara, para mim é realidade, é realmente o que eu faria, né? Claro que você tem que adaptar para a sua e entenda um pouco o princípio que está por trás de cada coisa que eu falei. É isso daí, pessoal, e bora estudar!